Bom dia, meus amados irmãos. Espero que todos estejam bem e que todos estejam gozando da paz do Senhor nosso Deus, né? Então queremos dar o nosso bom dia à família do irmão Orlando, família do irmão Fernando, irmã Jocelyn, Efraim, Apolo, e que a graça de Deus esteja conosco, meus irmãos. Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo, só relembrando um pouco, né, que na semana passada nós estudamos o contraste, baseado aqui no nosso livro que estamos estudando, o livro de Hebreus. Já estamos chegando aí ao final, né, do livro de Hebreus. Hoje terminamos o capítulo 12 e no próximo domingo vamos então iniciar o capítulo 13, que é o último capítulo do livro. Eu espero que os irmãos estejam realmente aprendendo muito com esse livro. Eu pessoalmente estou aprendendo muito com esse livro. Então, na semana passada, nós vimos aí o tópico falando sobre o contraste, o paradoxo, né, entre a antiga aliança, a velha aliança e a nova aliança, certo? Então nós vimos isso a partir do versículo 18, né, até o versículo 24, certo? Então, hoje nós vamos ler 12, de 25 a 29, falando agora sobre um outro tópico: a importância a importância de ouvir a voz de Deus, certo? Esse é o nosso tópico que vamos considerar hoje: a importância de se ouvir a voz de Deus. Então vamos ler o texto, tá? Então, esse tema está inserido no texto de Hebreus 12, de 25 até o versículo 29, que nós vamos ler agora. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pai das luzes, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida neste momento, e muito obrigado, Senhor, por mais esta advertência que o Senhor nos dá. A importância ou também o perigo de nós não atendermos à voz do Senhor, de nós não atendermos a tua palavra, Pai. Que nós não possamos incorrer nesse pecado, Senhor, nesse erro, Pai, mas que nós possamos fazer todos os esforços para que ouçamos, compreendamos e também obedeçamos, Senhor, a tua palavra. Porque nós sabemos que o Senhor é fogo consumidor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos.
Então, nós vamos considerar o que diz o autor, né? Então, primeiramente aqui, no versículo 25, ele nos chama a atenção dizendo, tende cuidado, né? Então, aqui, a importância de atender à voz de Deus, nesse tópico aqui, nessa outra divisão, que é a última divisão do capítulo, nós temos mais uma vez uma advertência, né? Então nós temos aqui, quando ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala, né? Cuidado para você, vamos ter cuidado, vamos procurar ouvir e não recusar ao que fala. E quem fala aqui é Deus. Quem fala aqui é Deus. Porque o autor aos Hebreus, ele está sendo aqui usado para escrever a palavra de Deus. E a Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus. Deus usou homens para escrever sua palavra. Então, é Deus quem fala, né, por meio do autor aos Hebreus. Então, aqui, o autor aos Hebreus nos fala e nos apresenta aqui a quinta e última advertência do livro, né? A primeira está no capítulo 2, versículo 3, que o autor diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é, então, a primeira advertência do livro, o perigo de se negligenciar a salvação. Melhor dizendo, o perigo de se negligenciar tão grande salvação, né? A segunda está no capítulo 3, versículos 7 e 8. Né? Se os irmãos quiserem, vejam aí capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho. Desculpa, eu estou aqui em Timóteo, desculpa. Está aqui. Capítulo 3 de Hebreus, versículos 7 e 8 diz, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Né? Então, está se referindo aqui a uma das facetas aí da vida de Israel no deserto. Eu vou falar sobre esse acontecimento mais na frente, né? Mas ele está falando aqui sobre a provocação no dia da tentação no deserto, quando pessoas, né, quando os judeus, algumas famílias judaicas aqui, se revoltaram contra a liderança de Moisés, né? E houve um reboliço e terminou com o castigo dessas pessoas. Mas nós vamos falar mais detidamente sobre isso mais na frente. Muito bem, então aqui temos a segunda advertência. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A terceira se encontra no capítulo 5, a advertência contra a apostasia. Né? O que é a apostasia? É você negar a verdadeira fé. É virar as costas para a verdadeira fé. Então, aqui no livro de Hebreus, nós temos, o autor faz relato a respeito de pessoas que praticaram, que fizeram apostasia, né? Que deram as costas à verdadeira fé, seguindo a ensinos falsos. Então, essa é a terceira, né? A advertência contra a apostasia. E a quarta advertência
A quarta advertência: somos advertidos a não pecar voluntariamente. E a quinta é essa que vamos considerar a partir de agora: o perigo de não se atender à voz de Deus. Essa é a quinta. Então, no livro todo nós temos 5 advertências. Esta, portanto, é a quinta e última advertência. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria colocar aqui o perigo de menosprezar a voz de Deus. É o primeiro tópico aqui do nosso estudo, certo? Digamos assim, o primeiro subponto, né? Há um perigo de menosprezar a voz de Deus, apesar de ter recebido a nova revelação, né? Há um perigo de nós menosprezarmos a voz de Deus. Ou seja, há um perigo para que muitas vezes o crente menospreze a voz de Deus, a palavra de Deus, né? Deus está dizendo: olha, você tem que fazer assim, você tem que seguir por esse caminho, mas muitas vezes nós menosprezamos a voz de Deus e queremos seguir o nosso próprio caminho. Então há esse perigo dentro da nova revelação. Vamos ler aí os versículos, Hebreus 12 e 25, né? Hebreus 12 e 25, vamos voltar para cá novamente. Olha só: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então aqui nós temos dois tipos de situação. Primeiro, ele está dizendo que não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Quem era que divinamente advertia o povo de Israel sobre a terra prometida, né? Que eles deveriam obedecer à voz de Deus para poder eles chegarem à terra prometida, para poder eles possuírem a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Quem era que os exortava a ouvir a voz de Deus? Moisés, né? Mas eles muitas vezes se rebelaram contra a voz de Moisés. E se rebelando contra a voz de Moisés, na verdade eles estavam se rebelando contra a voz de Deus. Vamos lá e ver ainda capítulo 3, versículos 7 e 9. Nós já até lemos, né, esse capítulo. Só queria repassar aqui com os irmãos. Olha só: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Vamos ver o versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Meus irmãos, isso aqui é um apelo muito, digamos assim, profundo, né? Aqueles irmãos. Aqueles irmãos eram hebreus. Eles conheciam a história hebreia. Eles conheciam a história dos hebreus, porque afinal de contas eles eram hebreus. E o autor aos hebreus está chamando aqui: olha, vocês têm que ter cuidado, irmãos. Porque muitos ainda estão insistindo em guardar a velha aliança. E é como se ele estivesse dizendo aqui: ó, e eu já mostrei que a velha aliança não cumpriu os seus objetivos. Então, vocês têm que ter cuidado, porque de repente vocês estão desprezando a voz de Deus, a palavra de Deus. Vocês estão de repente confiando
nos seus próprios caprichos e não querem ouvir a voz de Deus. Tem muito crente, meus irmãos, e olha que ele já está falando da nova revelação, né? Ele apresentou o contraste entre a velha e a nova aliança, demonstrando que a nova aliança é que cumpriu os requisitos. O sangue da antiga aliança foi ineficaz, mas o sangue da nova aliança foi eficaz, ou seja, cumpriu o seu objetivo, atendeu à exigência do Pai. Então eles não tinham nada que ficar tentando se justificar pelo que já tinha passado. Porque fazendo assim, eles estavam resistindo à voz de Deus. Eles não estavam dando importância à voz de Deus e, portanto, não estavam atendendo à voz de Deus. Por isso, aqui no versículo, voltando para cá de novo, né? Aqui no versículo 25, ele dá o exemplo das pessoas que estavam lá com Moisés, na antiga aliança, e que igualmente não atenderam à voz de Deus. Preferiram continuar nos seus próprios caprichos, nas suas crendices. Foram rebeldes, foram contumazes, foram incrédulos. Em face, né, de tudo o que Deus havia feito por eles, mesmo assim, eles foram incrédulos. E como resultado disto, olha aqui, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia, quer dizer, como eles recusaram ouvir quem os advertia divinamente, ou seja, Moisés, eles não escaparam do castigo de Deus. Deus disse, não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus. E é aqui o ponto, meus irmãos. Nós, como seus filhos, nós, como filhos de Deus, que estamos na nova aliança, estamos na nova dispensação, estamos na dispensação da graça, na nova revelação, também devemos ter o cuidado para não desprezarmos a palavra de Deus e irmos atrás dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios caprichos e ignorarmos aquilo que Deus está falando para nós por meio da sua palavra. Aqui também cabe para aqueles incrédulos que estão ouvindo a pregação da palavra de Deus, aqueles que estão ouvindo a palavra, mas estão dizendo, isso não é verdade, eu não creio nisso, isso é história de pastor, isso é história de crente, esse negócio de Bíblia é história de homem, né? Eles estão, portanto, desacreditando a palavra de Deus e não estão dando importância à palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui que esses que não dão importância à palavra de Deus, eles também não vão escapar. Eles não vão escapar do juízo divino. Muito bem. Nós temos aqui alguns exemplos que eu vou colocar, né, como ilustração e exemplo de pessoas que desprezaram a palavra de Deus lá no deserto, né? Vamos ler aí. O primeiro exemplo disto foi o bezerro de ouro que eles fizeram, ou bezerro de bronze, né, que eles fizeram e se prostraram diante do bezerro dizendo, ó Senhor, o Senhor, foi o Senhor quem nos tirou da terra do Egito. Ou seja, você percebe, digamos assim, o cúmulo da ignorância desses judeus? Porque todos eles sabiam que eles foram tirados com a mão poderosa de Deus lá do Egito. As pragas, né, que os egípcios sofreram, Deus os tirou com a mão forte da terra do Egito. Aí, de repente, eles chegam, mandam Arão construir um bezerro de bronze, né? Inclusive com todas as joias que eles tinham, né? Eles deram para Arão e Arão fez
o bezerro de bronze. E aí eles se inclinaram diante do bezerro, dizendo que foi aquele ídolo feito de metal que os havia tirado da terra do Egito. O que é que você acha disso? É o cúmulo da ignorância. Então, como Deus não poderia ficar furioso com uma atitude dessas? Impossível, né? Isso demonstra, irmãos, que o pecado cega o entendimento do homem. É isso que eu vejo demonstrado aqui. Então, capítulo 32, se os irmãos quiserem ver, tudo que eu estou citando aqui está no capítulo 32 de Êxodo. Êxodo capítulo 32. E naquele dia, Deus julgou Israel. Eles não escaparam do julgamento de Deus. E naquele dia caíram do povo, diz o texto, umas 3.000 almas, umas 3.000 pessoas foram punidas com o castigo de Deus. Por quê? Porque eles se recusaram a obedecer a palavra de Deus, a obedecer, a atender a voz de Deus. Então, nós temos que colocar nossa barba de molho, né? Se eles, ao pecar, rejeitando a palavra de Deus, foram punidos, nós também podemos ser disciplinados pelo Senhor, se nós não atendermos a voz de Deus, né? Outro exemplo disso está no livro de Números, capítulo 16. A revolta de Corá, Datã e Abirão. Eu não vou ler o texto, mas os irmãos podem, por favor, consultar aí em seus lares, tá? Não vou ler o texto por causa do tempo mesmo, certo? Nós já estamos com 21 minutos de mensagem, né? Então, se eu for ler o texto, vai se estender mais ainda. Mas a revolta de Corá, Datã e Abirão é um exemplo de pessoas que ignoram completamente a palavra de Deus. Ouvem a palavra, mas ignoram. Não atendem, são rebeldes à palavra. Por quê? Eles sabiam que Moisés fora o líder que Deus estabeleceu na nação de Israel. Moisés foi o libertador de Israel. Então Moisés era o líder do povo. E eles disseram assim, eles eram príncipes, né, também do povo, e eles disseram assim, por que Deus só fala com Moisés? Né? Por que Deus só fala com Moisés? Por que ele não fala conosco? Nós somos príncipes também. E aí fizeram uma revolta e foram lá cobrar de Moisés. E aí o resultado disto foi que Deus destruiu essas 3 famílias aqui, né? E foi pela palavra do próprio Moisés que eles foram destruídos. Moisés disse, olha, se a terra não abrir e engoli-los vivos, e vocês descerem vivos ao abismo, o Senhor não falou por mim. Aí sim vai ficar provado que eu não sou o profeta de Deus, que eu não sou escolhido. Então Deus provou naquele dia que eles se revoltaram contra a palavra de Deus e contra o seu líder maior, que era Moisés. E quando Moisés terminou de proferir aquelas palavras, diz a palavra de Deus aqui, que a terra se fendeu. Houve um terremoto então, né? O que nós conhecemos como terremoto. Houve um grande terremoto. E aquelas 3 famílias foram engolidas vivas pela terra e desceram ao abismo ainda vivos. Foram tragados pelo inferno. Consequência de não ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, infelizmente eu tenho que dizer isso para vocês. Muitos da nossa geração vão ser tragados pelo inferno, a exemplo de Corá, Datã e Abirão, pelo simples fato de não ter ouvido e de não ter atendido à palavra de Deus, né? Você anda em obediência ao Senhor?
nós temos que andar em obediência, né, ao Senhor. Olha, versículo 26. Aquele cuja voz abalou, versículo 26, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo... Deixa eu voltar aqui, que sumiu aqui, né? Aquele cuja voz abalou a terra, promete, dizendo, versículo 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas, voltando, você anda em obediência ao Senhor? Nós temos andado em obediência ao Senhor? Quais as características de alguém que anda em obediência ao Senhor? Né? Então eu coloquei aqui apenas duas para resumir o resto. Né? Alguém que anda em obediência ao Senhor é alguém que ama o próximo. Olha, há alguns anos, e nós temos visto vários exemplos disso, eu vou citar só um. Há alguns anos, 5 jovens de classe média alta de Brasília estavam vagueando pela cidade à noite, né, cerca de 2:30 da manhã. E como eles não tinham nada para fazer de interessante, eles resolveram atear fogo num índio pataxó que dormia num abrigo de ônibus. Simplesmente isso. Jogaram álcool no corpo do... Isso foi noticiado, muito noticiado na época, acho que foi nos anos 90, né? Não me lembro agora se foi em 99 ou foi em 98, mas foi antes dos anos 2000. Eles foram lá, atearam fogo, aliás, álcool, né? Jogaram álcool no corpo do pobre índio que dormia tranquilamente no abrigo de ônibus, atearam fogo, aliás, jogaram álcool e atearam fogo, jogaram palito de fósforo e incendiaram o corpo daquele pobre homem, né? E ele se levantou agoniado com o seu corpo em chamas, dizendo, alguém me ajude, por favor, alguém me ajude. Levaram alguém, né? Algumas pessoas passaram e conseguiram dar socorro a ele, levaram-no ao hospital, mas ele não resistiu, ele morreu. Então por que essas pessoas fizeram isso? Porque o homem é mau, o homem é cruel. Por natureza, o homem não ama o próximo. Há pessoas realmente malignas que querem fazer mal ao próximo. O livro de Provérbios fala sobre isto, né? Pessoas que se apressam a derramar sangue, elas têm o desejo de beber sangue, elas têm o desejo de derramar sangue, porque são pessoas malignas. A crueldade está presente no coração do homem sem Deus. Mas aquele que anda em obediência ao Senhor, meus irmãos, ele faz totalmente o oposto, né? Ele procura ajudar, sabe por quê? Porque ele ama o próximo. Veja aí João capítulo 13, versículo 34. Abra comigo aí, João capítulo 13, versículo 34. Olha o que diz aí. João 13 e 34. Isso aqui é o Senhor Jesus que está falando, logo depois de ter lavado os pés dos discípulos e ter enxugado com a toalha. Né? Jesus não era servo, mas ele fez papel de servo. Sabe por quê? Ele mesmo disse que veio para servir e não para ser servido. E ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Versículo 34 diz, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aquele que anda em obediência ama o próximo. Aquele que ama em obediência fica incomodado quando vê o seu próximo passando por dificuldade. Aquele que anda em obediência, ele não tem coragem de atear fogo no corpo de uma pessoa. Isso fica para aqueles que são cruéis, que não obedecem a Deus, que não amam o seu próximo. Né? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo, creio que
na quinta-feira, de manhã eu fui resolver alguns assuntos e fui ao centro, né? Eu precisava ir na Claro e fui ao centro resolver algumas coisas. Aliás, eu já estava retornando para o carro e tinha deixado meu carro estacionado naquele estacionamento do DB. E aí, quando eu estava descendo já para ir para o estacionamento, quando eu estava já dobrando aí para ir para o estacionamento, estava a pé, ia para o estacionamento, pegar o carro. E aí eu vi uma senhora agoniada com sua filhinha. Ela, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, no máximo, a criança, né? E a criança chorando, querendo o colo da mãe, e a mãe aperreada porque ela estava com as compras num braço e não podia colocá-la no colo. E eu fiquei olhando aquela cena e aquilo me doeu, irmãos, no coração, né? E aí então eu gritei para a senhora, mas ela nem conseguia me ouvir porque ela estava muito aperreada aí, acossada com a criança, querendo ir para o colo, porque certamente aquela criança estava cansada de andar, mas ela não podia. E aí então eu cheguei lá perto dela e disse: senhora, o que está acontecendo? Ela disse: não, é porque ela quer que eu carregue, né? Ou seja, ela quer que eu carregue, mas eu não posso. Disse: tá bom, me dê suas coisas aqui e pegue ela no colo. Aí ela me deu as coisas, eu segurei as coisas, e aí ela foi pro colo da mãe, começou a parar de chorar, né? Eu disse: bora, entre no carro que eu vou levar. Onde vocês moram? Onde vocês moram? A gente mora no União, bairro União. Tá, entra no carro que eu vou lhe deixar lá. Aí peguei, botei as coisas no carro, tudinho. Aí ela já ficou com a criança no colo. Levei até a sua residência, sabe? Mas uma pessoa que não ama o próximo, ela não se incomoda. Nada toca o seu coração é insensível. Irmãos, aquele que anda em obediência com Deus, ama o próximo, procura fazer o bem ao próximo, aos seus irmãos, porque ele ama o seu próximo, né? Outra coisa, ele também ama a palavra. Olha o que é que diz aqui o Salmo 119, né? E o Senhor Jesus Cristo diz mais aqui: aquele que me ama tem os meus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quer dizer, não adianta você ler um monte de textos sobre amar o próximo e até muitas vezes pregar sobre isso, pregar sobre o amor, pregar sobre o amor ao próximo, se você não tem coragem de ajudar alguém numa situação como essa dessa senhora, né? Onde é que está o seu amor? Onde é que está o seu amor ao próximo? Então, irmãos, aquele que anda em obediência ao Senhor, à palavra de Deus, ele ama o próximo. E ele vai realmente fazer de tudo para agradar ao Senhor, para agradar ao seu próximo, né? Outro exemplo, outra coisa que eu separei aqui, ele, além de amar o próximo, ele ama a palavra. Aliás, eu poderia colocar isso em primeiro lugar, né? Porque se eu não amo a palavra, eu não vou amar meu próximo. Veja o que diz o Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, 97. E nós já estamos chegando aí para o fim. Salmo 119 e 97. Eu queria ler versículo 97. Está aqui. O salmista diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então, aquele que anda em obediência ao Senhor, ele ama a palavra do Senhor. Ele não se separa da palavra. Ele lê a palavra, ele medita na palavra. Sabe por quê? Porque ele crê no versículo 105 também do Salmo 119, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, porque ele acredita, nós acreditamos, nós que andamos pela palavra, acreditamos que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, né? Os judeus saíam no escuro de madrugada para ir para as suas plantações. E eles andavam num caminho estreito, que a gente chama também de vereda, né? Então eles usavam uma lâmpada na ponta dos pés e também uma poronga na cabeça, né?
Mas eles usavam essa lâmpada na ponta dos pés, sabe por quê? Para que eles, antes de pisarem numa cobra, eles vissem a cobra e desviassem da cobra. Certo? Então, a palavra é como essa lâmpada para os pés. Ela vai nos avisar do perigo e fazer com que nós nos desviemos de pecar contra o Senhor. Né? Muito bem, meus irmãos. E ele fala por último aqui, vamos voltar aqui para a gente encerrar. Ele fala por último aqui de coisas. Ele fala uma profecia aqui, o autor aos Hebreus, né? Versículos 27 a 29. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Tinham sido feitas para que coisas que não são abaladas permaneçam. Está falando aqui de coisas que serão abaladas. O que é que vai ser abalada? A terra. A terra vai ser consumida pelo fogo. A terra vai ser abalada. Os terremotos, os maremotos, isso vão acontecer com muito maior intensidade durante a grande tribulação, onde Deus estará julgando todos aqueles que não se submeteram à palavra de Deus. A terra vai ser abalada. Até os céus, né? Até o céu, esse céu que nós vemos aqui, que é o primeiro céu, vai ser abalado, ele vai se enrolar como um pergaminho. Diz a palavra de Deus, coisas que vão ser abaladas, para darem lugar a coisas que não serão abaladas. Né? Glória a Deus. Então, quais são as coisas que não serão abaladas? A nossa fé não vai ser abalada. Né? A nossa permanência eterna com o Senhor. O céu de Deus é algo que não vai ser abalado. Ele está falando aqui então sobre o que ainda vai acontecer, uma profecia aqui que ele está falando, na verdade. E, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Deus está nos dando no presente século, meus irmãos, na presente dispensação, um reino inabalável. Mas, infelizmente, muitos não estão recebendo a graça. Não querem receber a graça de Deus. Né? A maneira de o homem ser salvo, a única forma de o homem ser salvo é pela graça de Deus. Paulo diz, pela graça sois salvos e isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus é a única forma de o homem obter a vida eterna. Mas as pessoas hoje, nos nossos dias, estão fazendo pouco caso da graça. Não estão retendo a graça de Deus. E aí, com isso, ela corre num grande perigo de cair aqui no versículo 29 e depois descobrir que o nosso Deus é fogo consumidor. E aí já não vai mais ter jeito. Né? Então, que nós possamos, meus irmãos, como seus filhos, né, reter a graça e atender à voz do Senhor. O que o Senhor está falando conosco? Vamos atender. Né? E por onde o Senhor fala? Por meio da sua palavra. Né? Por meio da sua palavra. E nós precisamos então atender, ou seja, obedecer. Ouvir significa obedecer. Né? E para concluir, eu quero citar aqui um fato que aconteceu com John Wesley. John Wesley, ele era pregador itinerante. Então ele pregou por toda a Inglaterra nos lombos do seu cavalo. E aí então, um certo dia, um ladrão aproximou-se dele e disse, a bolsa ou a vida? Então John Wesley, né, deu a bolsa para ele. Mas, quando o rapaz segurou a bolsa, ele disse, mas espera aí, antes eu gostaria de compartilhar algo da palavra de Deus com você, antes que você leve minha bolsa. E ele disse, olha, medite nesse versículo aqui que eu vou deixar aqui para você. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João 1:9. E deu para ele. O ladrão, na hora, não quis nem saber. Pegou a bolsa e foi embora. Anos mais tarde, quando John Wesley saía de uma igreja
onde havia pregado, na porta, um homem se encontrou com ele e disse: pastor, o senhor se lembra de mim? Eu acho que o senhor não se lembra, mas o senhor se lembra do que aconteceu. O senhor se lembra que no dia tal e tal o senhor não foi assaltado por um ladrão que levou sua bolsa? Sim, eu lembro. Pois é. Aquelas palavras que o senhor disse para mim nunca saíram da minha mente e me perturbaram até que eu vim aqui, aceitei Jesus e hoje eu leio e ouço a palavra de Deus. Está vendo, meus irmãos, né? Como o nosso testemunho é importante, né? Como naquele momento, por mais que seja um momento difícil, né? Um momento de perigo, mas exale a palavra de Deus, fale, evangelize, mostre que você é um servo, obedeça a palavra de Deus. Então, por quê? Porque ela vai frutificar naquele coração, né? Que Deus nos abençoe e tenham um restante de dia na paz do Senhor nosso Deus.